Contribuição à crítica da economia política. Karl Marx. Capítulo 1. A mercadoria. À primeira vista, a riqueza da sociedade burguesa aparece como uma imensa acumulação de mercadorias, sendo a mercadoria isolada a forma elementar dessa riqueza. Mas cada mercadoria se manifesta sob o duplo aspecto de valor de uso e valor de troca. A mercadoria, na linguagem dos economistas ingleses, é, em primeiro lugar, uma coisa qualquer, necessária, útil ou agradável à vida. Objeto de necessidades humanas, meio de existência na mais lata acepção da palavra. A forma sob a qual a mercadoria é um valor de uso confunde-se com sua existência material tangível. O trigo, por exemplo, é um valor de uso especial, que se distingue dos valores de uso como o algodão, vidro, papel, etc. O valor de uso não tem valor senão para o uso e não adquire realidade senão no processo de consumo. O mesmo valor de uso pode ser utilizado de diversas maneiras. Não obstante, a soma dos seus empregos possíveis decorre do seu caráter de objeto com propriedades definidas. Ademais, não só está determinado qualitativamente, mas também quantitativamente. Os valores de uso diferentes têm medidas distintas em harmonia com suas particularidades naturais. Por exemplo, uma fanga são 55,2 litros de trigo, uma resma de papel, um metro de tecido, etc. Qualquer que seja a forma social de riqueza, os valores de uso constituem sempre seu conteúdo, que permanece em primeiro lugar, indiferentemente da forma. Ao provar o trigo, não se conhece quem o cultivou, servo russo, modesto aldeão francês ou capitalista inglês. Ainda que o valor de uso seja objeto de necessidades sociais e se articule, por conseguinte, à sociedade, não expressa, todavia, uma relação de produção social. Seja esta mercadoria considerada em seu valor de uso, um diamante, por exemplo. Olhando o diamante, não se percebe que é uma mercadoria. Quando serve como valor de uso, estético ou mecânico, sobre o colo de uma dama ou a mão do lapidário, é diamante e não mercadoria. Parece tornar-se necessário que a mercadoria seja um valor de uso, mas indiferente que o valor de uso seja uma mercadoria. O valor de uso, quando encarado de modo indiferente em relação à determinação econômica formal, isto é, o valor de uso como tal, encontra-se fora da esfera de investigação da economia política. O valor de uso entra nela somente quando é determinado de forma econômica. Diretamente, é a base material com que se manifesta uma relação determinada, o valor de troca. O valor de troca aparece primeiramente como uma relação quantitativa, na qual os valores de uso são permutáveis. Em tal relação, esses valores constituem uma magnitude idêntica de troca. Desse modo, um volume de propércio e 8 onças, antiga medida de peso inglesa que equivale a 28,35 gramas, de rapé, podem ter o mesmo valor de troca, apesar das diferenças do valor de uso do tabaco e da elegia, considerando como valor de troca um valor de uso exatamente tanto quanto o outro, contanto que se apresente em proporção conveniente. O valor de troca de um palácio pode expressar-se em um número determinado de caixas de betume. Os fabricantes de betume de Londres, inversamente, expressam em palácios o valor de troca de suas caixas de betume multiplicadas. Indiferentemente, pois, a seu modo natural de existência, sem se considerar a natureza específica da necessidade para a qual são valores de uso, as mercadorias, em quantidades determinadas, superpõem-se, suprem-se na troca, reputam-se como equivalentes ou representam, assim, a despeito da sua aparência, a mesma unidade. Os valores de uso são, de modo imediato, meios de existência. Inversamente, esses meios de existência são produtos da vida social, resultado da força vital gasta pelo homem, de trabalho objetivado. Como materialização do trabalho social, todas as mercadorias são cristalizações da mesma unidade. Agora, é preciso considerar o caráter determinado dessa unidade, isto é, do trabalho, que se manifesta no valor da troca.
Suponhamos que uma onça de ouro, uma tonelada de ferro, uma medida de trigo e 20 metros de seda representem valores de troca da mesma magnitude. Graças a essa equivalência, na qual está eliminada a diferença qualitativa do seu valor de uso, aqueles produtos representam um mesmo valor de trabalho idêntico. É preciso que o trabalho que se realiza neles de um modo idêntico seja do mesmo modo trabalho uniforme, não diferenciado, simples, sendo-lhe tão indiferente manifestar-se em ouro, em ferro, em trigo e em seda, como é indiferente ao oxigênio encontrar-se no óxido de ferro, na atmosfera, no suco das raízes ou no sangue do homem. Mas cavar o solo para obter o ouro, extrair o ferro da mina, cultivar o trigo ou tecer a seda são gêneros de trabalho que se distinguem qualitativamente uns dos outros. Efetivamente, o que parece ser materialmente uma diferença dos valores de uso surge no processo de produção como uma diferença da atividade que produz os valores de uso. Indiferente à substância particular dos valores de uso, o trabalho, criador do valor de troca, é indiferente à forma particular do próprio trabalho. Os diferentes valores de uso são, ademais, os produtos da atividade de distintos indivíduos, quer dizer, o resultado de trabalho que diferem individualmente. Como valores de troca, não obstante, representam trabalho homogêneo não diferenciado, isto é, trabalho no qual desaparece a individualidade dos trabalhadores. O trabalho que cria o valor de troca é, pois, trabalho geral abstrato. Se uma onça de ouro, uma tonelada de ferro, uma medida de trigo e 20 metros de seda são valores equivalentes ou de ideal magnitude, uma onça de ouro, meia tonelada de ferro, 3 fangas de trigo e 5 metros de seda são valores de magnitude completamente distinta, e essa diferença quantitativa é a única de que podem ser suscetíveis, considerados como valores de troca. Posto que são valores de troca de distinta magnitude, representam, um mais, outro menos, quantidades mais ou menos grandes daquele trabalho simples, uniforme, geral abstrato que constitui a substância de valor permutável. A questão é saber como se podem medir essas quantidades, ou melhor, trata-se de saber qual o modo de existência quantitativa desse mesmo trabalho, posto que as diferenças de magnitude das mercadorias como valores de troca não são mais as diferenças de magnitude do trabalho nelas realizado. Da mesma forma que o tempo é a expressão quantitativa do movimento, o tempo do trabalho é a expressão quantitativa do trabalho. Conhecida sua qualidade, a única diferença de que o trabalho se torna suscetível é a diferença da sua própria duração. Como o tempo de trabalho tem seu padrão nas medidas naturais de tempo, hora, dia, semana, etc., o tempo do trabalho é a substância vital do trabalho, indiferente à sua forma, conteúdo e individualidade. É sua expressão viva quantitativa, ao mesmo tempo que sua medida imanente. O tempo do trabalho realizado nos valores de uso das mercadorias é não somente a substância que faz delas valores de troca, e, por conseguinte, mercadorias, mas é também a medida do seu valor determinado. As quantidades correlativas dos diferentes valores de uso nos quais se realiza idêntico tempo de trabalho são equivalentes, ou, dito de outro modo, todos os valores de uso são equivalentes nas proporções em que contêm o mesmo tempo de trabalho concreto, realizado. Consideradas como valores de troca, as mercadorias não são mais que medidas determinadas de tempos de trabalho cristalizado. Para melhor compreender o fato de que o valor de troca está determinado pelo tempo de trabalho, importa estabelecer os seguintes pontos principais: a redução de trabalho a trabalho simples, sem qualidade, por assim dizer, o modo de ser específico pelo qual o trabalho criador de valor de troca e, por conseguinte, produtor de mercadorias é o trabalho social, e, por fim, a diferença entre o trabalho enquanto produz valores de uso e o trabalho enquanto produz valores de troca. Para medir os valores de troca das mercadorias mediante o tempo de trabalho a elas incorporado, é necessário que os diferentes trabalhos sejam reduzidos a trabalho não diferenciado, uniforme,
simples. Em síntese, há trabalho que é idêntico pela qualidade e não se distingue senão pela quantidade. Essa redução apresenta a aparência de uma abstração, mas é uma abstração que ocorre todos os dias no processo de produção social. A conversão de todas as mercadorias em tempo de trabalho não supõe uma abstração maior, como tampouco é menos real que a conversão de todos os corpos orgânicos em ar. Na realidade, o trabalho que assim se mede com o tempo não aparece como o trabalho de distintos indivíduos. Os diferentes indivíduos ou que trabalham surgem antes como simples órgãos de trabalho. Ou também se pode dizer, o trabalho, tal como se manifesta nos valores de troca, é trabalho humano geral. Essa abstração de trabalho humano geral existe no trabalho médio que cada indivíduo médio de uma sociedade dada pode realizar, um gasto produtivo determinado de músculos, nervos, cérebro humano, etc. É trabalho simples, para cuja realização cada indivíduo médio pode ser adestrado, trabalho esse que deve efetuar, sob uma forma ou outra. O caráter desse trabalho médio difere nos distintos países e em épocas diversas de cultura, mas parece ocorrer em uma sociedade determinada. O trabalho simples constitui, quando muito, a massa mais considerável do conjunto de trabalho na sociedade burguesa, como qualquer um pode verificar consultando as estatísticas. Que A produza ferro durante 6 horas e tecidos durante 6 horas, e que B produza também ferro durante 6 horas e tecidos durante 6 horas, ou que A produza ferro durante 12 horas e que B produza tecidos durante 12 horas. Evidentemente, não existe, nesses casos, mais que um emprego distinto do mesmo tempo de trabalho. Porém, o que ocorrerá com o trabalho complexo, que se eleva acima do nível médio, como trabalho de maior intensidade de peso específico superior? Esse gênero de trabalho resolve-se em trabalho simples composto, em trabalho simples de potência mais elevada. De tal modo que um dia de trabalho complexo equivale a 3 dias de trabalho simples. As leis que regulam essa produção não correspondem a essa parte do nosso estudo. Todavia, está claro que essa redução tem lugar, pois enquanto é valor de troca, o produto do trabalho mais complexo é, em proporção determinada, o equivalente do produto do trabalho médio simples. Forma, portanto, equação como um quantum, quantidade em latim, determinado desse trabalho simples. A determinação do valor de troca pelo tempo de trabalho supõe, ademais, que numa mercadoria dada, seja 1 tonelada de ferro, por exemplo, realiza-se uma quantidade igual de trabalho, sem que importe que seja trabalho de A ou de B. Quer dizer, os diferentes indivíduos gastam o mesmo trabalho para produzir idêntico valor de uso, determinado qualitativa e quantitativamente. Em outros termos, supõe-se que o tempo de trabalho contido em uma mercadoria é o tempo de trabalho necessário para sua produção, ou o tempo de trabalho exigido para produzir um novo exemplar da mesma mercadoria nas condições gerais de produção dadas. Da análise do valor, conclui-se que, para criar valor de troca, é preciso que o trabalho esteja determinado socialmente, que seja trabalho social, não simplesmente social, mas de um modo particular. É um modo específico da socialidade. Primeiro, a simplicidade não diferenciada do trabalho é a igualdade dos trabalhos individuais que se relacionam uns com os outros como trabalho igual, e isso pela redução afetiva de todos os trabalhos a trabalho homogêneo. O trabalho de cada indivíduo, ainda que se manifeste em vários valores de troca, possui esse caráter social de igualdade e não se manifesta no valor de troca senão à medida que se refere ao trabalho dos demais indivíduos como trabalho idêntico. Além disso, no valor de troca, o tempo de trabalho do indivíduo isolado aparece diretamente como tempo de trabalho geral, e esse caráter geral de trabalho isolado reveste um caráter social. O tempo de trabalho representado no valor de troca é o tempo de trabalho do indivíduo, mas do indivíduo que não se distingue dos demais indivíduos, enquanto realiza um trabalho igual, de tal maneira que o tempo de trabalho gasto por um em produzir uma mercadoria determinada é o tempo de trabalho necessário que qualquer outro empregaria em produzir a mesma mercadoria. É o tempo de trabalho do indivíduo, mas não é seu tempo de trabalho.
posto que é o tempo de trabalho comum a todos e, portanto, é indiferente que seja o tempo de trabalho de tal ou qual indivíduo. Como o tempo de trabalho em geral se realiza em forma de um produto geral, de um equivalente geral, de um quantum dado do trabalho materializado, que é indiferente à forma determinada de valor do uso, sob a qual apresenta diretamente o produto de um indivíduo, e pode ser convertido à vontade de qualquer outra forma de valor de uso, sob a qual é o produto do outro indivíduo. Não é magnitude social, posto que é de tal magnitude geral. Para que o resultado do trabalho individual seja um valor de troca, é preciso que constitua um equivalente geral. É necessário que o tempo de trabalho do indivíduo represente tempo de trabalho geral, ou que o tempo de trabalho geral represente o indivíduo. O efeito é o mesmo que se os diferentes indivíduos houvessem reunido seus tempos de trabalho e representado quantidades distintas do tempo de trabalho à sua comum disposição por valores diversos de troca. O tempo de trabalho do indivíduo é, desse modo, em realidade, o tempo de trabalho que a sociedade deve gastar para produzir um valor de uso determinado, isto é, para satisfazer uma necessidade determinada. Mas agora não se trata mais senão da forma específica sob a qual o trabalho adquire um caráter social. Por exemplo, um operário que fia realiza um trabalho dado em 100 libras, sistema inglês de pesos e medidas equivalente a 0,453 gramas de fio de linho. Suponha-se que 100 metros de tecido, produto do tecelão, representem um quantum idêntico de tempo de trabalho. Já que esses dois produtos representam o mesmo quantum de tempo de trabalho geral e são, portanto, equivalentes de todo o valor de uso que contém igual quantidade de tempo de trabalho, são equivalentes um do outro. Pela simples razão de que o tempo de trabalho do que fia e o tempo de trabalho do que tece representam tempos de trabalho em geral e que seus produtos, por conseguinte, representam equivalentes gerais. O trabalho do tecelão e o trabalho do fiandeiro realizam, neste caso, o trabalho de um para o trabalho de outro, isto é, realizam a forma de aparição social do seu trabalho para ambos. Ao contrário, na indústria patriarcal rural, na qual o que fiava e o que tecia viviam sob o mesmo teto, na qual a parte feminina da família fiava e a parte masculina tecia para as necessidades da família, fio e tecido eram produtos sociais, fiar e tecer eram trabalhos sociais no seio da família. Porém, seu caráter social não consistia no fato de que o fio, equivalente geral, fosse permutável pelo tecido, equivalente geral do mesmo tempo de trabalho geral. Era a organização familiar, com sua divisão de trabalho, que determinava o produto do trabalho com seu característico selo social. Ou melhor, consideremos as corveias e os tributos em espécie da Idade Média. O que constitui aqui o laço social são os trabalhos determinados dos indivíduos em sua forma natural, é a particularidade e não a generalidade do trabalho. Ou consideremos, por fim, o trabalho em comum sob sua forma primitiva, tal como o encontramos no umbral da história de todos os povos civilizados. Nesse caso, o caráter social do trabalho não se origina claramente do fato de que o trabalho do indivíduo assuma a forma abstrata da generalidade, ou que seu produto revista a forma de um equivalente geral. A comunidade na qual se subentende a produção é que impede que o trabalho do indivíduo seja trabalho privado e seu produto um produto privado, que, ao contrário, faz aparecer o trabalho individual como função de um membro do organismo social. Compreende-se que o trabalho que se realiza no valor de troca é o trabalho do indivíduo isolado. Para que se converta em trabalho social, lhe é preciso adotar a forma do seu oposto imediato, a forma da generalidade abstrata. Enfim, o que caracteriza o trabalho que cria valor de troca é que as relações sociais das pessoas aparecem, por assim dizer, invertidas, como a relação social das coisas. Já que um valor de uso se relaciona com o outro como valor de troca, o trabalho de uma pessoa relaciona-se com o de outra como o trabalho igual e geral.
Se é correto dizer, pois, que o valor de troca é uma relação entre duas pessoas, convém ajuntar uma relação oculta sob uma envoltura material. Do mesmo modo que uma libra de ouro e uma libra de ferro, apesar da diferença de suas qualidades físicas e químicas, representam o mesmo quantum de peso, dois valores de uso que contenham o mesmo tempo de trabalho representam idêntico valor de troca. O valor de troca parece ser, assim, uma determinação dos valores de uso na sociedade, determinação que lhes corresponde por sua qualidade de objetos e graças à qual suprem-se no processo de troca em proporções quantitativas determinadas e formam equivalentes, do mesmo modo que as substâncias químicas simples se combinam em proporções quantitativas determinadas e formam equivalentes químicos. Unicamente o hábito da vida cotidiana pode fazer aparecer uma coisa banal e corrente, o fato de que uma relação de produção revista a forma de um objeto, de maneira que as relações das pessoas em seu trabalho se manifestem como uma relação em que as coisas entrem em relação entre si e com as pessoas. Na mercadoria, essa confusão é ainda muito mais simples. Mais ou menos vagamente, todo mundo suspeita que as relações entre as mercadorias, como valores de troca, são antes uma relação entre pessoas em sua atividade produtora recíproca. Nas relações de produção mais elevadas, essa aparência de simplicidade desaparece. Todas as ilusões do sistema monetário provêm de que não se vê que o dinheiro representa uma relação de produção social e que a realiza sob a forma de um objeto natural de propriedades determinadas. A mesma ilusão descobre-se entre os economistas que se riem com tanto desdém das ilusões do sistema monetário, enquanto se ocupam das categorias superiores econômicas. O capital, por exemplo. Denunciam-na ao confessar candidamente seu assombro, assim que se lhes apresente como uma relação social o que eles já acreditavam ser um objeto palpável, como os inquieta sob a forma de um objeto aquilo que eles mal haviam assinalado como uma relação social. Não sendo em realidade o valor de troca mais que a relação dos trabalhos individuais, considerados iguais e gerais, uns para com os outros, e nada mais do que a expressão objetiva de uma forma social específica de trabalho, é uma tautologia afirmar que o trabalho é a única fonte de valor, partindo da riqueza, enquanto esta consiste em valores de troca. É também uma tautologia dizer que a matéria, como tal, não tem valor de troca, já que não contém trabalho, e que o valor de troca, como tal, não contém matéria. Assim, pois, quando William Petty diz o trabalho é o pai e a terra a mãe da riqueza, ou quando o bispo Berkeley pergunta se os quatro elementos e o trabalho humano que encerram não são a verdadeira fonte de riqueza, ou quando o estadunidense Thomas Cooper expõe, vulgarizando: tirei de um pão o trabalho que nele se pôs, o trabalho do padeiro, do moleiro, do lavrador, etc. E o que fica? Alguns grãos de erva selvagem, impróprio a qualquer uso humano. Não se trata, em todos esses conceitos de trabalho abstrato, como fonte do valor de troca, senão do trabalho concreto, como fonte das riquezas materiais, em síntese, do trabalho produtor de valores de uso. Suposto o valor de uso da mercadoria, supõe-se também a utilidade particular, o fim determinado do trabalho que absorveu, mas aqui se detém, do ponto de vista da mercadoria, qualquer consideração do trabalho como trabalho útil. O que nos interessa no pão como valor de uso são as propriedades alimentícias e de nenhum modo os trabalhos do lavador, do lavrador, do moleiro, do padeiro, etc. Se graças a algum invento desaparecessem esses trabalhos, as partes desses trabalhos, o pão prestaria o mesmo serviço que antes. Se caísse do céu cozido, não poderia isso ser se caísse do céu já cozido, não perderia por isso nenhum átomo do seu valor de uso. Enquanto o trabalho que cria o valor de troca se realiza na igualdade das mercadorias como equivalentes gerais, o trabalho, que é a atividade produtora tornada própria para um fim, realiza-se na infinita variedade de seus valores de uso. Enquanto o trabalho, criador de valor de troca, é trabalho geral, abstrato e igual, o trabalho
criador do valor de uso é trabalho concreto e especial que, no que concerne a forma e a matéria, se decompõe em modos de trabalho infinitamente vários. Enquanto produz valores de uso, torna-se falso dizer que o trabalho é a fonte única de riqueza por ele produzida, isto é, da riqueza material. Pois, se o dito trabalho é a atividade que adapta a matéria a tal ou qual fim, subentende-se que a matéria lhe é necessária. A proporção entre o trabalho e a matéria é muito distinta nos diferentes valores de uso, mas o valor de uso contém sempre um substractum, essência em latim, natural. Atividade útil que busca a apropriação dos produtos da natureza sob uma forma ou outra. O trabalho é a condição natural da existência humana, a condição, independentemente de todas as formas sociais, do intercâmbio da matéria entre o homem e a natureza. Ao contrário, o trabalho que cria valor de troca é uma forma de trabalho especificamente social. O trabalho material do alfaiate, por exemplo, considerado como uma atividade produtora particular, produz efetivamente o traje, mas não o valor de troca do traje. Produz esse valor não porque seja trabalho de alfaiate, mas porque é trabalho geral abstrato, e este se articula com um conjunto social que o alfaiate não construiu. Assim é que as mulheres produziam o vestido na indústria doméstica da antiguidade, sem produzir o valor de troca do vestido. O legislador Moisés sabia tão bem como Adam Smith, o inspetor aduaneiro, que o trabalho é uma fonte de riqueza material. Consideremos agora algumas proporções resultantes da redução do valor de troca a tempo de trabalho. Como valor de uso, a mercadoria exerce uma ação causal. O trigo, por exemplo, atua porque é um alimento. Uma máquina supre o trabalho em proporções determinadas. Essa ação da mercadoria, somente por isso, é um valor de uso, um objeto de consumo. Pode-se chamar seu serviço, serviço que presta como valor de uso. Mas em sua qualidade de valor de troca, a mercadoria jamais é encarada senão como ponto de vista do resultado, senão do ponto de vista do resultado. Não se trata do serviço que presta, mas do serviço que lhe foi prestado por ter sido produzida. Desse modo, o valor de troca de uma máquina não é determinado pelo quantum de tempo de trabalho que supre, porém pelo quanto de tempo de trabalho que nela se realiza e que, por conseguinte, se requer para produzir uma nova máquina da mesma espécie. Assim, pois, se o quantum de trabalho exigido para a produção de mercadorias permanece constante, seu valor de troca seria invariável. Todavia, a facilidade e a dificuldade da produção variam sem cessar. Se sua força produtiva aumenta, o trabalho produz o mesmo valor de uso em menos tempo. Se diminui a força produtiva do trabalho, é preciso mais tempo para produzir o mesmo valor de uso. A magnitude do tempo de trabalho contida em uma mercadoria, ou seja, o seu valor de troca, é, portanto, variável. Aumenta ou diminui na razão inversa do aumento ou diminuição da força produtiva de trabalho. A força produtiva de trabalho que uma indústria manufatureira aplica em um grau de antemão determinado encontra-se na agricultura e na indústria extrativa, condicionada por circunstâncias naturais que não se podem modificar. O mesmo trabalho dará um rendimento mais ou menos grande de diferentes metais segundo a abundância ou a escassez relativa desses metais na crosta terrestre. O mesmo trabalho pode, se o tempo for favorável, converter-se em 2 fangas de trigo, se for adverso, em uma fanga somente. As condições naturais de escassez ou abundância parecem determinar aqui o valor de troca das mercadorias, porque determinam a força produtiva ligada às condições naturais de um trabalho concreto particular. Vários valores de uso diferentes contêm, em volumes desiguais, o mesmo tempo de trabalho ou o mesmo valor de troca. Quanto menor é o volume de seu valor de uso, comparado com os outros valores de uso, sob o qual uma mercadoria contém um quantum determinado de tempo de trabalho, maior é o seu valor de troca específico. Se nos dermos conta de que, em épocas de culturas diferentes e distanciadas umas das outras, certos valores de uso formam, entre si, uma série de valores de troca específicos que conservam, uns em relação aos outros, se não exatamente a mesma relação numérica
pelo menos a relação geral de superioridade e de inferioridade, como, por exemplo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o trigo, o centeio, a cevada, a aveia, poderemos unicamente deduzir que o desenvolvimento progressivo das forças produtivas sociais influi de uma maneira uniforme ou aproximadamente uniforme sobre o tempo de trabalho que exige a produção dessas diversas mercadorias. O valor de troca de uma mercadoria não se manifesta em seu próprio valor de uso. Entretanto, como materialização do tempo de trabalho social geral, o valor de uso de uma mercadoria entra em relação de proporcionalidade com os valores de uso de outras mercadorias. Um equivalente é, na realidade, o valor de troca de uma mercadoria expressa no valor de uso de outra mercadoria. Se eu digo que 1 metro de tecido vale 2 libras de café, o valor de troca do tecido está expresso no valor de uso do café, e isso em um quantum determinado desse valor de uso. Dada essa proporção, posso exprimir o valor de cada quantum de tecido de café. É evidente que o valor de troca de uma mercadoria de tecido, por exemplo, não está esgotado pela proporção na qual uma mercadoria particular, o café, por exemplo, constitui o seu equivalente. O quantum de tempo do trabalho, em geral representado em 1 metro de tecido, é realizado simultaneamente nos mais diversos volumes de valores de uso de todas as demais mercadorias. Dentro da proporção na qual o valor de uso de qualquer outra mercadoria representa um tempo de trabalho de igual magnitude, constitui um equivalente do metro de tecido. O valor de troca dessa mercadoria isolada não se expressa, pois, de um modo esgotador, senão nas inumeráveis equações nas quais os valores de uso de todas as demais mercadorias constituem seu equivalente. Unicamente se exprime dessa maneira como equivalente geral na soma de ditas equações ou na totalidade das diferentes proporções em que uma mercadoria é suscetível de troca por qualquer outra mercadoria. A série de equações: 1 metro de tecido é igual a meia libra de chá. 1 metro de tecido é igual a 2 libras de café. 1 metro de tecido é igual a 8 libras de pão. 1 metro de tecido é igual a 6 metros de algodão. Pode ser assim representada: 1 metro de tecido é igual a meia libra de chá, mais meia libra de café, mais 2 libras de pão, mais 1,5 metro de algodão. Se tivéssemos à vista a soma completa das equações nas quais se encontra esgotada a expressão do valor de 1 metro de tecido, poderíamos representar seu valor de troca sob a forma de uma série. Em realidade, essa série é interminável, já que o círculo das mercadorias nunca está definitivamente fechado, mas vai se estendendo sempre. Com efeito, se uma mercadoria mede assim seu valor de troca pelos valores de uso de todas as demais mercadorias, os valores de troca delas medem-se inversamente pelo valor de uso daquela mercadoria isolada que se mede por elas. Se o valor de troca de 1 metro de tecido se expressa em meia libra de chá, em 2 libras de café, em 6 metros de algodão e em 8 libras de pão, deduz-se que café, chá, algodão, pão e etc. são iguais entre si na proporção em que são iguais a um terceiro objeto, o tecido. Este lhe serve, pois, de medida comum de seus valores de troca. Cada mercadoria, como tempo de trabalho geral realizado, quer dizer, como quantum de tempo de trabalho geral, expressa seu valor de troca sucessivamente em quantidades determinadas de valores de uso de todas as demais mercadorias. E os valores de troca das demais mercadorias medem-se inversamente pelo valor de uso daquela mercadoria exclusiva. Mas, a título de valor de troca, cada mercadoria é, também, a mercadoria exclusiva que serve de medida comum dos valores de troca de todas as demais mercadorias, a qual, do outro lado, não é mais que uma das numerosas mercadorias em cuja série completa qualquer outra mercadoria representa diretamente seu valor de troca. A magnitude de valor de uma mercadoria não é afetada porque existem, ao seu lado, poucas ou muitas mercadorias de outra classe, mas a magnitude da série de equações nas quais se realiza seu valor de troca depende da variedade mais ou menos grande das demais mercadorias.
A série de equações nas quais se representa, por exemplo, o valor do café, expressa esferas de suas possibilidades de troca, os limites dentro dos quais atua como valor de troca. Ao valor de troca de uma mercadoria, como materialização do tempo de trabalho social geral, corresponde à expressão da sua equivalência em valores de uso infinitamente variadas. Vimos que o valor de troca de uma mercadoria varia com a quantidade de tempo de trabalho a ela incorporado. O valor de troca realizado, isto é, expresso em valores de uso de outras mercadorias, deve depender igualmente das proporções nas quais varia o tempo de trabalho empregado na produção de todas as demais mercadorias. Se o tempo de trabalho necessário para produzir uma fanga de trigo continuasse sendo o mesmo, enquanto o tempo para produzir as demais mercadorias dobrasse, o valor de troca da fanga de trigo, expresso em seus equivalentes, desceria à metade. O resultado seria praticamente o mesmo se o tempo necessário para produzir a fanga de trigo baixasse à metade e o tempo de trabalho necessário para a produção das demais mercadorias não tivesse variado. O valor das mercadorias está determinado pela proporção em que podem ser produzidas no mesmo tempo de trabalho. Para ver de que variações é suscetível essa proporção, tomemos duas mercadorias, A e B. Primeiro, suponhamos que o tempo de trabalho exigido para a produção de B permaneça sempre o mesmo. Nesse caso, o valor de troca de A, expresso em B, baixa ou sobe diretamente segundo diminua ou aumente o tempo de trabalho necessário para a produção de A. Segundo, suponhamos que o tempo de trabalho exigido pela produção de A fique o mesmo. O valor de troca de A, expresso em B, baixa ou sobe na razão inversa à alta ou à baixa de tempo de trabalho exigido para a produção de B. Terceiro, que o tempo de trabalho necessário para a produção de A e de B diminua ou aumente em igual proporção. A expressão da equivalência de A em B continua, então, a mesma. Se, por qualquer circunstância, a forma produtiva de todos os trabalhos diminuísse em uma medida igual, de maneira que todas as mercadorias exigissem, na mesma proporção, mais tempo de trabalho para sua produção, o valor de todas as mercadorias aumentaria. A expressão real de seu valor de troca não variaria e a riqueza da sociedade diminuiria, pois seria preciso mais tempo de trabalho para criar a mesma massa de volumes de valores de uso. Pois seria preciso mais tempo de trabalho para criar a mesma massa de valores de uso. Quarto, o tempo de trabalho necessário para a produção de A e B pode aumentar ou diminuir para ambos, mas de um modo desigual. O tempo de trabalho exigido para A pode aumentar, enquanto o tempo necessário para B diminua, ou vice-versa. Todos esses casos podem simplesmente reduzir-se ao seguinte: o tempo de trabalho necessário para a produção de uma mercadoria não varia, enquanto o tempo que é necessário produzir as demais aumenta ou diminui. O valor de troca de cada mercadoria exprime-se no valor de uso de outra qualquer, seja integralmente, seja por frações desse valor de uso. Como valor de troca, cada mercadoria é tão divisível como o tempo de trabalho que representa. A equivalência das mercadorias é tão independente da divisibilidade física de seus valores de uso como indiferente é a soma das mercadorias à variação de formas que sofrem os valores de uso das mesmas em sua refundição com uma nova mercadoria. Até aqui, consideramos a mercadoria do duplo ponto de vista de valor de uso e de valor de troca, unilateralmente de cada vez. Assim, como mercadoria, é imediatamente unidade de valor de uso e de valor de troca. Ao mesmo tempo, só é mercadoria em relação às demais mercadorias. A relação real de umas mercadorias com as outras é seu processo de troca. O processo de troca é um processo social em que intervêm indivíduos independentes uns dos outros, fazendo unicamente para sua qualidade de possuidores de mercadorias. Existem uns para os outros porque suas mercadorias existem também, e assim é que não aparecem, senão como os agentes conscientes do processo de troca. A mercadoria é o valor de uso, seja trigo, tecido, diamante, máquina, etc. Ao mesmo tempo, como mercadoria, não é valor de uso. Se fosse valor de uso para o seu possuidor, isso é, um meio imediato de satisfação das suas próprias necessidades, não seria mercadoria.
Para o seu possuidor, é, ao contrário, não valor de uso, ou seja, simples suporte material do valor de troca, ou simples meio de troca, e sendo o suporte ativo do valor de troca, o valor de uso chega a ser meio de troca. Para o seu possuidor, não é valor de uso, porque é valor de troca. Como valor de uso, é preciso que chegue a sê-lo, em primeiro lugar, para os demais. Não sendo valor de uso para o seu próprio possuidor, o é para os possuidores das demais mercadorias. Caso contrário, seu trabalho seria inútil e o produto deste não seria uma mercadoria. Doutra parte, é necessário que chegue a ser valor de uso por si mesma, pois seus meios de subsistência existem fora dela nos valores de uso das outras mercadorias. Para se converter em valor de uso, é preciso que a mercadoria se encontre diante da necessidade especial que pode satisfazer. Os valores de uso das mercadorias chegam a ser, portanto, tais porque mudam universalmente de posição, passando das mãos que constituem meio de troca àquelas em que são objeto de utilidade. Graças unicamente a essa alienação universal das mercadorias, o trabalho que contém converte-se em trabalho útil. Nesse processo em que as mercadorias se relacionam umas com as outras na qualidade de valores de uso, não adquirem uma nova fixidez de forma econômica. Antes, desaparece a forma determinada que as caracteriza como tais mercadorias. O pão, ao passar das mãos do padeiro às mãos do consumidor, não modifica o seu modo de ser como pão. E o inverso que se dá é o consumidor, o primeiro que se relaciona com o pão como um valor de uso, como a esse alimento determinado, enquanto que, na mão do padeiro, era suporte de uma relação econômica, um objeto sensível, suprassensível. A única transformação que sofrem as mercadorias em sua conversão em valores de uso é, pois, a obliteração da sua existência formal no que eram não valores de uso para seus possuidores e valores de uso para os não possuidores. Para se tornarem valores de uso, é preciso que as mercadorias sejam universalmente alienáveis, que entrem no processo de troca. Mas sua forma de ser na troca é sua forma de valor. Para ter realidade como valores de uso, é indispensável, pois, que tenham realidade como valores de troca. Se, do ponto de vista do valor de uso, a mercadoria isolada parecia um objeto independente, como valor de troca, ao contrário, desde o primeiro momento, era considerada em relação às demais mercadorias. Contudo, dessa relação não era mais que retórica. Contudo, essa relação não era mais que retórica, existindo apenas no pensamento. Realiza-se apenas nos processos de troca. De outro modo, a mercadoria é indubitavelmente um valor de troca, pois se encontra nela incorporada uma quantidade determinada de tempo de trabalho, porque dita mercadoria é tempo de trabalho materializado. Todavia, tal como é imediatamente, não é mais que tempo de trabalho individual materializado, que possui um conteúdo particular, não é tempo de trabalho geral. Em primeiro lugar, não pode ser materialização de tempo de trabalho geral, já que representa tempo de trabalho aplicado a um fim útil determinado, porque representa um valor de uso. Essa era a condição material em que se admitia como social, geral, o tempo de trabalho contido nas mercadorias. Se a mercadoria unicamente pode se converter em valor de uso, realizando-se como valor de troca, não pode, do outro lado, realizar-se como valor de troca, a não ser sob a condição de que jamais cresce, em sua alienação, de seu valor de uso. Uma mercadoria não pode ser alienada a título de valor de uso senão em benefício daquele para quem constitui uma utilidade, isto é, o objeto de uma necessidade determinada. Ainda assim, não pode ser alienada senão por outra mercadoria, ou, se nos colocamos ao lado do possuidor da outra mercadoria, este tampouco pode alienar, isto é, realizar a sua, senão pondo-a em contato com a necessidade especial cujo objeto constitui. Na alienação universal das mercadorias,
Na qualidade de valores de uso, elas relacionam-se umas com as outras, em virtude da sua diferença material, como objetos particulares, que por suas propriedades específicas satisfazem necessidades também particulares. Mas como simples valores de uso, são objetos sem interesses uns para os outros e em relação entre si. Os valores de uso não podem trocar-se senão sendo relacionados com necessidades particulares. Não são permutáveis senão quando são equivalentes, e não são equivalentes senão quando representam quantidades iguais de tempo de trabalho materializado, de tal maneira que qualquer consideração das qualidades naturais que possuem os valores de uso e partindo da relação das mercadorias com as necessidades particulares, fica eliminada. Como valor de troca, uma mercadoria se manifesta antes pelo que substitui como equivalente a uma quantidade determinada de qualquer outra mercadoria, sem que importe que seja ou não um valor de uso para o possuidor da outra mercadoria. Mas não chega a ser mercadoria para este, salvo no momento em que é, para ele, valor de uso, e não se converte em valor de troca para o seu próprio possuidor, senão no instante em que é mercadoria para o outro. A mesma relação deve ser, pois, a das mercadorias que constituem magnitude de igual essência, e não diferem mais que quantitativamente. Devem pôr-se em equação como matéria de tempo de trabalho geral, ao mesmo tempo em sua relação como objetos qualitativamente distintos, como valores de uso especiais para necessidades também especiais. Em síntese, uma relação que os distinga como valores reais de uso. Porém, esse modo de pô-las em equação e essa diferenciação se excluem reciprocamente e chega-se, assim, não somente a um círculo vicioso de problemas, no qual a solução de um pressupõe a de outro, mas também a todo um conjunto de postulados contraditórios, já que a realização de uma condição está diretamente ligada à realização de sua oposta. O processo de troca das mercadorias deve ser, em conjunto, o desdobramento e a evolução dessas contradições, que, entretanto, não podem manifestar-se no processo desse modo simples. Vimos, unicamente, que as mercadorias se relacionam umas com as outras como valores de uso, isto é, que apareciam como tais valores no interior do processo de troca. Ao contrário, o valor de troca, tal como o temos considerado até agora, não era mais que uma abstração que fizemos, ou, se preferir, uma abstração feita pelo possuidor individual das mercadorias, sob a forma de valor de uso. Ele possui as mercadorias em seu celeiro, sob a forma de valor de troca. Ele as tem em sua consciência. Com efeito, nos limites do processo de troca, as mercadorias devem ser, umas para as outras, não somente valores de uso, mas também valores de troca. E esse modo de existência deve assumir a forma de sua relação recíproca própria. A dificuldade que, em primeiro lugar, nos detinha era que, na qualidade de valor de troca, de trabalho materializado, tornava-se necessário que a mercadoria fosse previamente alienada como valor de uso, que tivesse encontrado quem a adquirisse. Entretanto, que, ao contrário, sua alienação sob a forma de valor de uso supõe sua existência na forma de valor de troca. Mas suponhamos que essa dificuldade se encontre resolvida, que a mercadoria se tenha despojado de seu valor de uso particular e, por alienação deste, tenha cumprido a condição material de ser trabalho útil social, em vez de trabalho particular feito para si mesmo. Em sua qualidade de valor de troca, é preciso, então, que no processo de troca se converta em equivalente geral, em tempo de trabalho geral materializado para as demais mercadorias, e que adquira, assim, não a ação limitada de um valor de uso particular, mas a faculdade de representar-se imediatamente em todos os valores de uso, considerados como seus equivalentes. Todavia, cada mercadoria é a mercadoria que, ao alienar seu valor de uso particular, deve manifestar-se como a materialização direta do tempo de trabalho geral.
Do outro lado, no processo de troca, unicamente confrontam-se as mercadorias particulares, os trabalhos dos indivíduos privados incorporados a valores de uso particulares. O próprio tempo de trabalho geral é uma abstração que, como tal, não existe para a mercadoria. Consideramos o sistema de equações nos quais o valor de troca de uma mercadoria encontra sua expressão real. Por exemplo, 1 metro de tecido é igual a 2 libras de café. 1 metro de tecido é igual a meia libra de chá. 1 metro de tecido é igual a 8 libras de pão, etc. Essas equações anunciam somente que um tempo de trabalho social, geral, da mesma magnitude, se caracteriza como 1 metro de tecido, 2 libras de café, meia libra de chá, etc. Todavia, na realidade, os trabalhos individuais representados nesses valores particulares de uso não se convertem em trabalho geral e, por conseguinte, em trabalho social, senão porque se trocam realmente entre eles, em proporção à duração do tempo de trabalho que contém. O tempo de trabalho social não existe nessas mercadorias, por assim dizer, mais que em estado latente, manifestando-se apenas em seu processo de troca. O ponto de partida não é trabalho individual considerado como trabalho comum, mas, ao contrário, parte-se de trabalhos particulares de indivíduos privados, trabalhos que não revestem o caráter de trabalho social geral no processo de troca, senão quando se despojam do seu caráter primitivo. O trabalho social geral não é, pois, uma pressuposição preparada, mas um resultado que se obtém. E daqui surge uma nova dificuldade, que as mercadorias, de um lado, devem entrar no processo de troca como tempo de trabalho geral realizado, e que, do outro lado, a realização do tempo de trabalho dos indivíduos como tempo de trabalho geral não é mais do que o produto do processo de troca. Cada mercadoria deve, por alienação de seu valor de uso, ou seja, do seu modo primitivo de existência, adquirir sua forma de existência adequada de valor de troca. É necessário que a mercadoria duplique sua existência no processo de troca. Do outro lado, sua segunda forma de existência, em forma de valor de troca, não pode ser senão outra mercadoria, pois no processo de troca só há mercadorias que se confrontam. Como representar imediatamente uma mercadoria em forma de tempo de trabalho geral materializado ou, o que é a mesma coisa, como imprimir imediatamente o caráter de generalidade de tempo de trabalho individual, materializado, numa mercadoria particular? A expressão concreta do valor de troca de uma mercadoria, isto é, de qualquer mercadoria como equivalente geral, representa-se por meio de uma interminável série de equações, tais como 1 metro de tecido é igual a 2 libras de café. 1 metro de tecido é igual a meia libra de chá. 1 metro de tecido é igual a 8 libras de pão. 1 metro de tecido é igual a 6 metros de algodão. 1 metro de tecido é igual a etc. Essa representação era teórica, porque a mercadoria foi unicamente pensada como uma quantidade determinada de tempo de trabalho geral realizado. O funcionamento de uma mercadoria particular como equivalente geral converte-se de simples abstração em resultado social do próprio processo de troca, por mera inversão da série de equações antes expressa. Assim, por exemplo, 2 libras de café igual a 1 metro de tecido. Meia libra de chá igual a 1 metro de tecido. 8 libras de pão igual a 1 metro de tecido. 6 metros de algodão igual a 1 metro de tecido. Enquanto o café, o chá, o pão, o algodão, resumidamente, enquanto todas as mercadorias expressam em tecido o tempo de trabalho que contém, o valor de troca do tecido desenvolve-se inversamente em todas as demais mercadorias como seus equivalentes, e o tempo de trabalho nele mesmo materializado converte-se imediatamente em tempo de trabalho geral, que fica representado igualmente em distintos volumes de todas as demais mercadorias. Nesse caso, o tecido torna-se equivalente geral pela ação universal que sobre ele exercem todas as demais mercadorias. Como valor de troca, cada mercadoria convertia-se em medida dos valores de todas as mercadorias. Aqui,
inversamente, porque todas as demais mercadorias medem seu valor de troca por uma mercadoria particular. A mercadoria excluída toma a forma de aparição adequada do valor de troca, sua forma de aparição como equivalente geral. Ao contrário, a infinita série ou as inumeráveis equações que representavam o valor de troca de cada mercadoria reduz-se a uma só equação com dois termos somente. 2 libras de café igual a 1 metro de tecido é, agora, a expressão que esgota o valor de troca do café, já que nessa expressão aparece imediatamente como equivalente de uma quantidade determinada de qualquer outra mercadoria. Dentro dos limites do processo de troca, as mercadorias existem agora, pois, umas para as outras, ou se manifestam umas diante das outras, como valores de troca em forma de tecido. O fato de que todas as mercadorias consideradas como valores de troca se relacionam umas com as outras como quantidades distintas de tempo de trabalho geral realizado, apresenta-se agora desta forma. Como valores de troca, as mercadorias não representam mais que quantidades diferentes do mesmo objeto, de tecido. Por sua vez, o tempo de trabalho geral assume a forma de uma coisa particular, de uma mercadoria à parte e distinta de todas as demais mercadorias. Ao mesmo tempo, a equação em que a mercadoria representa a mercadoria como valor de troca, por exemplo, 2 libras de café igual a 1 metro de tecido, é uma identidade que fica por realizar. Unicamente por sua alienação a título de valor de uso, a qual só se efetua quando se confirma no processo de troca como objeto de uma necessidade, a mercadoria transforma-se realmente de sua forma de café em sua forma de tecido, toma o aspecto de equivalente geral e converte-se realmente em valor de troca de todas as mercadorias. Inversamente, porque todas as mercadorias, graças à sua alienação na qualidade de valores de uso, se transformam em tecido, este torna-se a forma metamorfoseada de todas as demais mercadorias. E precisamente porque estas se metamorfoseiam nele, é que vem a ser a realização imediata do tempo de trabalho geral, isto é, produto da alienação geral, eliminação dos trabalhos individuais. Se as mercadorias duplicam, assim, sua existência para serem valores de troca umas para as outras, a mercadoria excluída na qualidade de equivalente universal duplica o seu valor de uso. Além do seu valor de uso especial, como mercadoria particular que é, adquire um valor de uso geral. Seu próprio valor de uso é uma forma determinada, isto é, nasce do papel específico que desempenha no processo de troca, em consequência da ação universal que as demais mercadorias exercem sobre aquela. O valor de uso de cada mercadoria, já que é objeto de uma necessidade particular, tem um valor distinto nas diferentes mãos. É um valor distinto na mão de quem o aliena, como na de quem o adquire. A mercadoria, a título de equivalente geral, é, agora, objeto de uma necessidade geral ocasionada pelo próprio processo de troca e possui, para cada um, a mesma utilidade, que é a de ser portador de valor de troca, meio de troca universal. Assim fica resolvida numa só mercadoria a contradição que encerra como tal. Ser, sob a forma de valor de uso particular, ao mesmo tempo equivalente geral e, em consequência, valor de uso para cada um, valor de uso geral. Enquanto agora todas as demais mercadorias representam seu valor de troca como uma equação ideal, que fica por estabelecer com a mercadoria exclusiva o valor de uso dessa mercadoria exclusiva, ainda que real, aparece no próprio processo como puramente formal, não se realizando senão por sua transformação em valor de uso real. Em sua origem, a mercadoria aparecia como uma mercadoria em geral, como um tempo de trabalho geral materializado num valor de uso particular. No processo de troca, todas as mercadorias se referem à mercadoria exclusiva como a mercadoria em geral, como a mercadoria, como a um tempo de trabalho geral concretizado num valor de uso particular. Como mercadorias particulares se conduzem antiteticamente em relação a uma mercadoria particular considerada como a mercadoria geral.
Referindo-se reciprocamente a seus trabalhos como o trabalho social geral, os que trocam, os possuidores da mercadoria, parecem referir-se às suas mercadorias como a valores de troca. A relação das mercadorias umas com as outras como valores de troca assume, nesse processo de troca, a forma de uma relação geral com uma mercadoria particular, com uma expressão adequada de seu valor. O que inversamente parece ser a relação específica dessa mercadoria particular com todas as demais mercadorias, e, portanto, o caráter determinado, e, por assim dizer, naturalmente social de uma coisa. A mercadoria particular que, desse modo, representa a forma adequada do valor de todas as mercadorias, ou o valor de troca das mercadorias, que aparece como uma mercadoria particular, exclusiva, é o dinheiro. O dinheiro é uma cristalização do valor de troca das mercadorias, produzido por elas no próprio processo de troca. Enquanto, pois, as mercadorias, dentro dos limites do processo de troca, se convertem em valores de uso uns para os outros, despojando-se de toda fixidez de forma e relacionando-se uns com os outros sob sua forma material imediata, lhes é necessário, para aparecerem umas às outras como valores de troca, adquirir uma nova forma determinada, evoluir, para chegar a constituir o dinheiro. O dinheiro não é símbolo tanto quanto não é o valor de uso sob a forma de uma mercadoria. O que caracteriza todas as formas sociais de trabalho criador do valor de troca é a inversão, a mistificação prosaica e real e não imaginária que supõe o fato de que uma relação de produção social apareça como algo separado dos indivíduos e de que as relações determinadas, nas quais esses indivíduos entram no processo de produção da sua vida social, apareçam como propriedades específicas de um objeto. Mais do que na mercadoria, é principalmente no dinheiro que esse fato chama a atenção. As propriedades físicas necessárias da mercadoria particular, na qual a forma dinheiro deve cristalizar-se, do mesmo modo que estão determinadas diretamente pela natureza do valor de troca, são a divisibilidade, a homogeneidade, a uniformidade de todos os espécimes dessa mercadoria. Como matéria do tempo de trabalho geral, ela deve ser matéria homogênea e capaz de representar diferenças puramente quantitativas. A outra propriedade necessária era a durabilidade do seu valor de uso, que pode subsistir durante o processo de troca. Os metais preciosos possuem essa qualidade em grau superior. Não sendo o dinheiro produto da reflexão ou da convenção, mas constituindo-se automaticamente no processo de troca, diversas mercadorias mais ou menos adequadas preencheram, sucessivamente, a função de dinheiro. A necessidade sentida, em certo grau do desenvolvimento do processo de troca, de distribuir opostamente às mercadorias as funções de valores de troca e de valores de uso, de maneira que uma mercadoria seja meio de troca, enquanto que outra se aliena a título de valor de uso, implica que, em toda parte, as mercadorias que possuem utilidade mais geral desempenhem acidentalmente e, em primeiro lugar, o papel do dinheiro. Se não satisfazem as necessidades imediatas, o fato de serem a parte constitutiva materialmente mais importante da riqueza assegura-lhes um caráter mais geral que aquele que os demais valores de uso possuem. A troca direta, forma primitiva do processo de troca, representa antes a transformação inicial dos valores de uso em mercadorias que a das mercadorias em dinheiro. O valor de troca não assume uma forma independente, mas ainda está diretamente ligado ao valor de uso. Isso se manifesta de dois modos. A própria produção está toda ela organizada em função do valor de uso e não do valor de troca. Unicamente quando os valores de uso ultrapassam a medida em que são necessários para o consumo, cessam de ser valores de uso e se convertem em meios de troca, em mercadorias. Do outro lado, não se convertem em mercadorias senão nos limites do valor de uso imediato, ainda que distribuídos opostamente, de modo que as mercadorias que precisam ser trocadas entre seus respectivos possuidores devem ser valores de uso para ambos, pois cada mercadoria é um valor de uso para quem não a possui. De fato, o processo de troca das mercadorias não aparece originalmente no seio das comunidades primitivas, senão onde estas terminam, em suas fronteiras, nos raros pontos de contato com outras comunidades.
Ali começa o comércio por troca, e de lá se estende ao interior da comunidade, sob a qual atua como um elemento de dissolução. Os valores particulares de uso que, na troca entre comunidades distintas, se convertem em mercadorias, como os escravos, o gado, os metais, constituem, a miúde, o primeiro dinheiro no interior da comunidade. Vimos que o valor de troca de uma mercadoria se manifesta de uma maneira tanto mais complexa quanto mais ampla é a série dos equivalentes, ou quanto maior é a esfera de troca da mercadoria. A gradual extensão da troca, o desenvolvimento das trocas e a multiplicação das mercadorias trocadas tornam necessária a evolução da mercadoria até o valor de troca, incitam a constituição do dinheiro e, por conseguinte, exercem uma ação destrutiva sobre a troca direta. Os economistas têm o hábito de fazer derivar o dinheiro das dificuldades exteriores, com as quais se choca a troca desenvolvida. Esquecem, todavia, que essas dificuldades nascem do desenvolvimento do valor de troca, surgem do trabalho social considerado como trabalho geral. Por exemplo, as mercadorias sob a forma de valores de uso não são divisíveis à vontade, como o devem ser sob a forma de valores de troca. Ou seja, que a mercadoria de A pode ser valor de troca para B, enquanto que a de B não é valor de uso para A. Ou também que os possuidores de mercadorias podem necessitar de mercadorias indivisíveis, que têm que trocar reciprocamente em proporções distintas de valor. Em outros termos, com o pretexto de estudar a troca simples, os economistas consideram certos aspectos da contradição que a mercadoria encerra como unidade de medida de uso, como unidade de medida de valor de uso e de valor de troca. Do outro lado, atém-se logicamente à troca como a forma adequada do processo de troca das mercadorias e que apenas apresentaria certos inconvenientes técnicos. Para evitá-los, o dinheiro seria um expediente habilmente idealizado. Partindo dessa consideração, de todo superficial, um engenhoso economista inglês pôde afirmar, com razão, que o dinheiro não é senão um instrumento material, tal como um navio ou uma máquina a vapor, mas não representa uma relação de produção social e, portanto, não constitui uma categoria econômica. Seria, pois, um abuso tratar do dinheiro na economia política, já que nada de comum tem com a tecnologia. No mundo do comércio, há implícita uma divisão desenvolvida de trabalho, ou antes, manifesta-se diretamente na multiplicidade dos valores de uso, que se confrontam sob a forma de mercadorias especiais e que realizam outros tantos gêneros diversos de trabalho. A divisão do trabalho como totalidade de todos os modos produtivos especiais de atividade é o aspecto geral do trabalho social da parte material, considerando como trabalho criador de valores de uso. Porém, como tal, do ponto de vista das mercadorias e nos limites do processo de troca, não existe senão em seu resultado, na especialização das próprias mercadorias. O intercâmbio de mercadorias é o processo no qual a troca social da matéria, isto é, a troca dos produtos particulares dos indivíduos privados, cria, ao mesmo tempo, relações sociais determinadas de produção, nas quais os indivíduos entram nessa circulação da matéria. As relações evolutivas de umas mercadorias com outras se cristalizam em determinações distintas do equivalente geral, e, desse modo, o processo de troca é, ao mesmo tempo, o processo de formação do dinheiro. O conjunto desse processo, que se manifesta como movimento de diferentes processos, é a circulação. A. Resenha histórica da análise de mercadoria. A análise da mercadoria como trabalho, sob uma forma dúplice de valor de uso em trabalho concreto ou atividade produtiva aplicada a um fim, de valor de troca em tempo real, de valor de troca em tempo de trabalho social igual, é o resultado crítico definitivo das investigações realizadas durante mais de um século e meio pela economia política clássica, que começa na Inglaterra com William Perry, na França com Boisguilbert e termina com Ricardo na Inglaterra e Sismondi na França. Perry resume o valor de uso em trabalho sem dissimular que a natureza condiciona sua força criadora. Concebe, de imediato, o trabalho real em seu conjunto social como divisão do trabalho.
Para ele, como para o seu compatriota Hobbes, essa concepção da origem da riqueza material não permanece mais do que mais ou menos estéril, mas o conduz à aritmética política, primeira forma sob a qual a economia política se destaca como ciência independente. Entretanto, toma o valor de troca pelo que este parece ser no processo de troca das mercadorias pelo dinheiro, e o dinheiro mesmo por uma mercadoria existente, o ouro e a prata. Imbuídos pelas noções do sistema monetário, declara que o gênero particular de trabalho concreto que procura o ouro e a prata é trabalho que cria o valor de troca. Considera que, efetivamente, o trabalho burguês não tem que produzir valor de uso imediato, mas uma mercadoria, um valor de uso capaz, por sua alienação, de manifestar-se no processo de troca sob a forma de ouro e prata, ou seja, dinheiro, valor de troca, trabalho geral materializado. Seu exemplo, do outro lado, é uma prova contundente de que se pode, ao mesmo tempo, reconhecer o trabalho como fonte de riqueza material e desconsidera a forma social particular sob a qual o trabalho é origem do valor de troca. Bois-Guilbert resume, por sua parte, se não de modo consciente, pelo menos de fato, o valor de troca de uma mercadoria em tempo de trabalho, o que ele chama o justo valor, pela exata proporção em que o tempo de trabalho dos indivíduos se encontre repartido entre os distintos ramos da indústria e representa a livre competição como processo social que cria essa justa proporção. Ao mesmo tempo, e em contraste com Perry, combate o dinheiro como fanatismo, porque com sua intervenção, turva o equilíbrio natural ou a harmonia de troca das mercadorias. E espécie de Moloch fantástico pede em sacrifício toda a riqueza natural. Contudo, se de um lado essa polêmica contra o dinheiro se relaciona com circunstâncias históricas determinadas, uma vez que Bois-Guilbert faz guerra à paixão do ouro cegamente destruidora da corte de Luís XIV, de seus arrendatários gerais e de sua nobreza, enquanto que Petty, não é Perry, desculpe, exalta na paixão do ouro o impulso enérgico que leva um povo a desenvolver a indústria e conquistar o mercado universal. Manifesta-se aqui, não obstante, o profundo antagonismo de princípios que se torna a encontrar como um contraste permanente entre a verdadeira economia inglesa e a economia verdadeiramente francesa. Bois-Guilbert, com efeito, não tem presente senão o conteúdo material da riqueza, o valor de uso, o desfrute, a forma burguesa de trabalho. É, para ele, a forma social natural em que o trabalho individual alcança esse fim. Quando o caráter específico de riqueza burguesa se lhe revela no dinheiro, acredita, então, na ingerência de elementos usurpadores estranhos e indigna-se contra o trabalho burguês sob uma de suas formas, louvando-o, em compensação, como utopista em outras. Bois-Guilbert nos oferece a prova de que se pode considerar o tempo de trabalho como medida de valor das mercadorias e, todavia, confundir o trabalho realizado em valor de troca de mercadorias valor de troca dessas mercadorias e medido pelo tempo, com a atividade natural imediata dos indivíduos. A primeira análise consciente e de uma clareza quase banal de valor de troca é devida a um homem do Novo Mundo, onde as relações burguesas de produção, importadas ao mesmo tempo que seus agentes, cresciam rapidamente em um terreno que compensava com uma superabundância de humus sua falta de tradição histórica. Esse homem é Benjamin Franklin, que no primeiro trabalho de sua juventude, escrito em 1719 e editado em 1821, formulava a lei fundamental da economia política moderna. Afirma a necessidade de encontrar uma medida dos valores distinta dos metais preciosos. Essa medida seria o trabalho. Citação. Por meio do trabalho, pode-se medir o valor do dinheiro tão bem como de qualquer outra coisa.
Suponhamos, por exemplo, que um homem se ocupe em produzir trigo, enquanto que outro extrai e purifica prata. Ao fim do ano ou de qualquer outro período de tempo determinado, o produto total de trigo e de prata são os preços naturais de um e de ouro. E se o produto de um é 20 fangas e do outro é 20 onças, uma onça de prata vale o trabalho empregado na produção de uma fanga de trigo. Todavia, suponhamos que, pelo descobrimento de minas mais próximas, mais acessíveis e de maior rendimento, possa um homem produzir agora 40 onças de prata com a mesma facilidade com que produzia as 20 onças de antes e com o mesmo trabalho que era necessário para produzir as 20 fangas de trigo. Nessas condições, as 2 onças de prata não valeriam mais que o mesmo trabalho empregado na produção de uma fanga de trigo. A essa fanga que antes valia 1 onça, valerá agora 2. Apenas isso muda, as demais coisas ficam invariáveis. Em latim, caeteris paribus. De modo que a riqueza de um país deve ser estimada tendo em conta a quantidade de trabalho que seus habitantes podem comprar. Termina a citação. Como os economistas, Franklin considera o trabalho unilateralmente como medida dos valores. A transformação dos produtos reais em valores de trocas subentende-se e trata-se, pois, unicamente de encontrar uma medida para a magnitude do valor. O comércio, diz Franklin, como não é, em geral, outra coisa senão a troca de trabalho por trabalho, pode-se avaliar o valor das coisas mais exatamente pelo trabalho. Se aqui se substituir a palavra trabalho pela palavra trabalho real, descobre-se imediatamente que há confusão de trabalho sob uma forma com trabalho sob outra. Pelo fato de que o comércio, por exemplo, considera na troca de trabalho de sapateiro, de mineiro, de tecelão, de pintor, etc., o valor das botas fica avaliado mais exatamente em trabalho de pintura? Franklin pensava, ao contrário, que o valor das botas, dos produtos das minas, da fiação, da pintura, etc., é determinado pelo trabalho abstrato, que não possui qualidade especial e pode se medir, portanto, por meio da simples quantidade. Mas Franklin não desenvolve o trabalho contido no valor de troca como trabalho geral abstrato, como trabalho social, que procede da alienação universal dos trabalhos individuais e, forçosamente equivocado, vê no dinheiro a forma de existência imediata desse trabalho alienado. Por isso, o dinheiro e o trabalho criador do valor de troca não têm para ele conexão interna, pois o dinheiro é, antes, um instrumento introduzido de fora na troca por comodidade técnica. A análise do valor feita por Franklin não influi de uma maneira imediata sobre a marcha geral da ciência, porque ele tratava de questões especiais da economia política unicamente por motivos práticos determinados. A antítese do trabalho útil real e do trabalho criador de valor de troca exercitou o engenho da Europa durante o século XVIII sob a forma do seguinte problema: que gênero particular de trabalho real constitui a origem da riqueza social? Subtendia-se que todo o trabalho que se converte em valor de uso ou que disponibiliza produtos não cria imediatamente a riqueza somente por esse fato. Para os fisiocratas, como para seus adversários, contudo, a questão palpitante não consiste em saber que trabalho cria valor, mas sim que o trabalho cria a mais-valia. Tratam, pois, o problema sob uma forma complicada antes de o haverem resolvido na sua forma elementar. Do mesmo modo, a marcha histórica vai sempre por caminhos irregulares, por avanços e recuos, relativamente a seus verdadeiros pontos de partida. Diferentemente dos demais arquitetos, a ciência não constrói unicamente castelos no ar, mas edifica um certo número de andares habitáveis do edifício antes de haver colocado a primeira pedra. Sem nos determos mais nos fisiocratas e deixando de lado toda uma série de economistas italianos que, com resultados mais ou menos felizes, pressentiram a análise exata de mercadoria, fixemo-nos no primeiro bretão que tratou do sistema completo da economia burguesa, Sir James Stewart.
Segundo esse autor, as categorias abstratas de economia política encontram-se ainda em vias de separação do seu conteúdo material e, por isso, aparecem flutuantes, ocorrendo o mesmo com as de valor de troca. Em certo lugar, determina o valor real pelo tempo de trabalho, o que um operário pode produzir em um dia. Mas, em compensação, a seu lado figuram confusamente o salário e a matéria-prima. Em outro lugar, debate-se mais penosamente ainda contra o conteúdo material de seu tema. A matéria natural contida em uma mercadoria, a prata, por exemplo, em um açafate de prata, chama a seu valor intrínseco, enquanto que designa o tempo de trabalho que contém seu valor útil. A primeira, diz, é algo que é real em si. O valor de uso, ao contrário, deve ser avaliado tendo em conta o trabalho que custou para produzi-lo. O trabalho aplicado à modificação da matéria representa uma porção de tempo de um homem, etc. O que distingue Stewart de seus predecessores e dos que o seguem é que ele diferencia rigorosamente o trabalho especificamente social, que se manifesta no valor de troca, e o trabalho real, que tem por objeto os valores de uso. Ao trabalho, diz que, por sua alienação, cria um equivalente geral, universal equivalente. Chama-o indústria. Não somente distingue o trabalho sob a forma de indústria de trabalho concreto, mas também das demais formas sociais de trabalho. Para ele, a indústria é a forma burguesa de trabalho em contraste com suas formas antigas e medievais. O que lhe interessa especialmente é o contraste entre o trabalho burguês e o trabalho feudal. Este último havia-o observado em sua decadência, tanto na própria Escócia quanto em suas viagens pelo continente. Naturalmente, Stewart sabia muito bem que nas épocas pré-burguesas também o produto havia revestido a forma de mercadoria, e esta a forma do dinheiro. Mas demonstra detalhadamente que a mercadoria, como forma fundamental, elementar da riqueza, e a alienação, como forma de apropriação, não pertencem senão ao período de produção burguesa, e que o caráter de trabalho que cria valor de troca é, por conseguinte, especificamente burguês. Depois de terem sido sucessivamente declaradas como verdadeiras fontes de riqueza, as fontes de trabalho concreto, tais como agricultura, indústria, navegação, comércio, etc., Adam Smith proclamou o trabalho em geral e, além disso, sob seu aspecto social total de divisão do trabalho, como a única fonte de riqueza material ou dos valores de uso. Enquanto desatende completamente ao elemento natural, este o persegue pela esfera da riqueza puramente social de valor de troca. Sem dúvida, Adam Smith determina o valor de mercadoria pelo tempo de trabalho que contém, mas para relegar em seguida a realidade dessa determinação do valor aos tempos pré-adamitas. Em outros termos, o que lhe parece certo do ponto de vista da simples mercadoria torna-se-lhe obscuro quando esta é substituída pelas formas superiores e mais complicadas do capital, do trabalho assalariado, da renda fundiária. Expressa isso dizendo: o valor das mercadorias era medido pelo trabalho contido nas mesmas no Paradise Lost, paraíso perdido, da burguesia, onde os homens não se confrontavam ainda como capitalistas, operários assalariados, proprietários rurais, granjeiros, usuários, etc., mas unicamente como simples produtores e cambistas de mercadorias. Confunde sem cessar a determinação do valor da mercadoria pelo tempo de trabalho que contém, com a determinação de seus valores pelo valor de trabalho. Vacila ao elaborar os detalhes e toma a equação objetiva que o processo social estabelece violentamente entre os trabalhos distintos pela igualdade de direito subjetivo dos trabalhos individuais. Trata de efetuar a passagem do trabalho real ao trabalho que cria o valor de troca, isto é, ao trabalho burguês em sua forma fundamental, por meio da divisão do trabalho. Todavia, se é certo que a troca privada supõe a divisão do trabalho, parece falso dizer que a divisão do trabalho supõe a troca privada.
Entre os peruanos, por exemplo, o trabalho encontrava-se extraordinariamente dividido, apenas de que não se efetuava troca privada, troca de produtos em forma de mercadorias. Contrariamente, Adam Smith, David Ricardo Contrariamente a Adam Smith, David Ricardo apresenta com clareza a determinação do valor da mercadoria pelo tempo de trabalho e demonstra que essa lei rege até as relações de produção burguesa, que são as que, na aparência, a contradizem mais. As investigações de Ricardo limitam-se exclusivamente à magnitude de valor e, no que concerne a esta, ele pressente, pelo menos, que a realização da lei depende de determinadas condições históricas. Assim, diz que a determinação da magnitude do valor pelo tempo de trabalho não é válida senão para aquelas mercadorias que podem ser aumentadas voluntariamente pela indústria e cuja produção é regida por uma competição ilimitada. O que significa, em realidade, unicamente que a lei do valor supõe, para o seu completo desenvolvimento, a sociedade de grande produção industrial e de competição livre, isto é, a sociedade burguesa moderna. Além disso, Ricardo considera a forma burguesa de trabalho como a forma natural e eterna de trabalho social. Segundo esse autor, o pescador e o caçador primitivos trocavam continuamente pescados e caça como possuidores de mercadorias proporcionalmente ao tempo de trabalho realizado nesses valores de troca. A essa altura, comete um anacronismo, o qual consiste no seguinte: para avaliar seus instrumentos de trabalho, o pescador e o caçador primitivo consultam as tábuas de anuidade em curso em 1817 na Bolsa de Londres. Os paralelogramos de M. Owen parecem ser, para ele, a única forma de sociedade, além da forma burguesa. Ainda que envolvido nesse horizonte burguês, Ricardo faz a dissecção da economia burguesa, que é muito mais distinta em suas profundezas do que parece na superfície, com tal agudeza teórica que Lord Brougham disse dele: "O Sr. Ricardo parece que caiu de outro planeta." Sismondi, em uma polêmica direta com Ricardo, insiste no caráter especificamente social do trabalho, o criador do valor de troca, ao mesmo tempo em que observa que o caráter de nosso programa econômico é reduzir a magnitude do valor ao tempo de trabalho necessário, a relação entre a necessidade de toda a sociedade e a quantidade de trabalho suficiente para satisfazer essa necessidade. Sismondi já não se encontra embaraçado pela noção de Boiglebert de que o trabalho criador do valor de troca está falsificado pelo dinheiro, mas, como Boiglebert denunciava o dinheiro, ele denuncia o grande capital industrial. Se, com Ricardo, a economia política tira sem temor suas últimas consequências e fica desse modo acabada, Sismondi dá remate a esse acabamento no que ele representa as dúvidas que a economia política tem de si mesma. Como Ricardo, ao dar sua forma acabada à economia, foi o que mais claramente formulou e desenvolveu a determinação do valor de troca pelo tempo de trabalho, é natural que sobre ele se tenha concentrado a polêmica dos economistas. Despojando-a de sua forma, a miúde inepta, pode-se resumir essa polêmica nos seguintes pontos. Primeiro, o próprio trabalho tem um valor de troca, e trabalhos diferentes têm distintivos valores de troca. Fazer o valor de troca a medida de si mesmo é um círculo vicioso, pois o valor de troca que serve para medir necessitará, por sua vez, de uma medida. Essa objeção resolve-se no problema: dado o tempo de trabalho como medida imanente do valor de troca, desenvolver o salário operário sobre essa base. Segundo, se o valor de troca de um produto é igual ao tempo que contém, o valor de troca de um dia de trabalho é igual ao seu produto, ou o salário de trabalho deve ser igual ao produto de trabalho. Mas o caso é que sucede o contrário. Logo, essa objeção resolve-se no problema:
Como é que a produção sobre a base do valor de troca criado pelo único tempo de trabalho conduz ao resultado de que o valor de troca do trabalho é menor que o valor de troca de seu produto? Resolveremos esse problema no estudo do capital. Terceiro, os preços de venda das mercadorias baixam ou sobem de acordo com o valor de troca conforme a relação variável da oferta e da procura. É precisamente por isso que o valor de troca das mercadorias é determinado pela relação entre a oferta e a procura, e não pelo tempo de trabalho nelas contido. Essa conclusão singular não faz mais que renovar a pergunta: como é que sobre a base do valor de troca se desenvolve um preço de venda distinto do dito valor? Ou, mais exatamente, como é que a lei do valor de troca não se realiza senão em prejuízo próprio? Esse problema será resolvido na teoria da concorrência. Quarto, a última contradição, a mais surpreendente na aparência quando não é exposta, como é corrente, em forma de outros exemplos raros, é a seguinte: se o valor de troca não é outra coisa que o tempo de trabalho contido em uma mercadoria, como podem possuir valor de troca as mercadorias que não contêm trabalho? Ou, em outros termos, de onde provém o valor de troca das simples forças da natureza? Esse problema acha-se resolvido na teoria da renda fundiária. Fim do primeiro capítulo.